Muito boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez com todas as lives da terça-feira. Hoje o tema vai ser muito interessante. Para alguns o tema é muito novo. Nós vamos falar de inflamação. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite. Boa noite ao pessoal do Instagram e boa noite também ao pessoal do Facebook. Eu estou ao vivo pelas duas plataformas, tá? Então, por isso que vocês vão me ver em alguns momentos olhando para um lado e em alguns momentos olhando para outro lado, tá? Porque eu estou ao vivo tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Então, boa noite a todos. Obrigada aí ao pessoal que está entrando. Hoje nós vamos bater um papo sobre inflamação, né? Quais os sintomas de que eu estou inflamada? E como que a inflamação ela afeta o corpo, tá? Mas não é essa inflamação que vocês estão acostumados aí, como por exemplo, quando a garganta inflama, tá, gente? É um outro tipo de inflamação que eu vou explicar hoje pra vocês. Então, boa noite, muito obrigada pela presença. Vamos só aguardar o pessoal entrar. Então, boa noite a Silvana, boa noite Malu, boa noite Patrícia, boa noite Daiane, Leandro, boa noite Joseli, Marcelo, Luciana Diádio. Obrigada pela presença de vocês, tá? Então vamos falar aí sobre inflamação hoje. Boa noite a Mariana, que está entrando agora. Então o tema está muito interessante. Falaremos de inflamação do corpo. Boa noite a Wanda, que está entrando agora. Obrigada, Wanda, pela presença. Tá? Então, toda semana, toda terça-feira, tem uma live. E normalmente elas são sequências, né? Semana passada eu falei sobre 3 pontos muito importantes para você avaliar e que ser regulados vão acelerar o seu metabolismo, né? E não tava falando de suplementos. Então quem não pôde assistir a live ficou gravada aqui no meu Instagram, no Facebook. Vai ali dar uma olhada, é bem interessante, tá? Às vezes, ajustando esses 3 pontos, você quebra aquele ciclo de que não consegue emagrecer, tá? Então essa live ficou salva. E quem não pôde assistir, entra ali e dá uma olhada, tá, gente? Vamos começar então o nosso assunto da noite de hoje, que é inflamação do corpo. Então, quando vocês ouvem falar em inflamação do corpo, né, normalmente a gente vai lembrar aí de uma patologia, né? Por exemplo, peguei Covid, né? O Covid vai inflamar o teu corpo, né? A inflamação é uma reação imunológica do nosso corpo. Ela não é negativa, ela é positiva, né? O problema é quando essa inflamação ela é crônica, que é o que eu vou falar agora, tá? Então, essa inflamação crônica que eu estou falando, ela não tem a ver com, por exemplo, uma doença em específico. Machuquei meu dente, está infeccionado. Ou, né, fiz uma lesão no joelho, meu joelho está inflamado. Essa inflamação, ela é uma inflamação subclínica e crônica e sistêmica, tá? Então, é como se o teu corpo estivesse o tempo todo, o teu sistema imunológico estivesse o tempo todo reagindo contra algo estranho que tá lá dentro dele, né? Essa é a inflamação que a gente está mencionando hoje. E essa inflamação, ela a longo prazo, ela nos traz muito problemas, tá? Inclusive no emagrecimento. E é isso que eu quero esclarecer um pouco para vocês entenderem o que é inflamação e de que forma isso pode ser detectado por você, né? Às vezes você vai identificar isso nos sintomas que eu vou falar hoje e vai aprender a como controlar isso, né? Então, a inflamação do corpo, volto a dizer, ela não é a inflamação quando você pensa numa patologia em específico. Está com a garganta infeccionada, está com uma infecção de bexiga. Essa é uma inflamação subclínica e sistêmica. Ela está acontecendo no meu corpo todo. E
Isso acontece, gente, quando eu coloco coisas para dentro do meu corpo que eu não deveria, né? Então, o meu sistema imunológico identifica isso como algo estranho. Identificando como algo estranho, o nosso corpo vai reagir, nosso sistema imunológico vai reagir, produzindo componentes inflamatórios. NF-kappa-beta, interleucinas inflamatórias, dentre outras. E isso me torna um indivíduo inflamado. E isso a gente detecta, né, conversando com o paciente. Conversando com o paciente, verificando como que é a alimentação dele, a exposição dele a tóxicos e aos sintomas que ele está sentindo. Tá? Então isso fica muito claro para nós. E para que eu trate tanto o emagrecimento desse paciente, quanto eu faça com que esse paciente melhore os sintomas que ele está sentindo, ele precisa desinflamar. E aí é isso que vocês vão entender um pouquinho hoje. Porque o que acontece, gente? Essa inflamação do corpo que eu tô falando, ela é a porta de entrada para praticamente todos os problemas e sinais, né, sintomas e todos os problemas de saúde. Então, se você tem algum problema de saúde e precisa tratar ele ou quer emagrecer, você precisa desinflamar o teu corpo. Tá? E existem sinais, sintomas que o corpo dá, que podem trazer um sinal de que você está inflamado. E quais são esses sinais? É isso que eu vou falar agora aqui para vocês, tá? Deixa eu só responder aqui o questionamento que estão me perguntando aqui pelo WhatsApp, tá? Já falo aqui para vocês. Então, os sinais que teu corpo pode dar que você está inflamado, tá? Uma irregularidade no funcionamento do intestino, por exemplo, né? Então, se você tem sempre com uma certa frequência intestino preso, ou oscilando intestino preso, intestino solto, ou intestino solto, são sinais de inflamação, tá? Justamente porque essa inflamação, ela inicia no intestino. Vocês já ouviram falar que o intestino é um órgão de extrema importância no nosso corpo, né? É considerado aí, sobre algumas linhas, como o segundo cérebro, né? Então, essa oscilação de intestino preso, intestino solto, ou intestino sempre preso, intestino sempre solto. Carol, eu como tais alimentos e meu intestino solta. Isso é um sinal de inflamação do corpo, tá? Mas não é só isso, tem vários sinais, né, que o corpo dá de que está inflamado. Se você tá com muito cansaço físico ou mental, então acorda cansado, passa o dia cansado, não tem ânimo para fazer as atividades do dia a dia que você tinha antes. Se você tá sentindo indisposição, também são sinais de inflamação. A própria depressão, gente, depressão, ansiedade, é sinal de inflamação do corpo. A depressão, ela está relacionada com um intestino inflamado. Por quê? Porque é lá no intestino que eu produzo alguns neurotransmissores, dentre eles a serotonina, o hormônio dito aí da felicidade. Então, se você sofre de cansaço físico ou mental, depressão, ansiedade, isso é um sinal de inflamação do corpo, tá? Se você tem problemas de pele, alergias, coceira, feridinha que não melhora, são sinais de inflamação do corpo também, tá? Psoríase, dermatite, são sinais de inflamação. E, gente, tudo isso que eu tô falando precisa ser tratado com
com a nutrição, com dieta e suplementação, né? Então, pense que para você melhorar qualquer um desses sintomas, a primeira coisa que você tem que fazer é desinflamar o teu corpo. Outros sinais de inflamação, a própria ganho de peso, né? Ganho de peso, dificuldade de perder peso, também é sinal de inflamação do corpo, tá? Doenças autoimunes. Hoje a gente tá vendo aí os casos de doença autoimune estourarem. E tem inúmeras doenças autoimunes, né? É sinal de inflamação do corpo. Doença autoimune. Vitiligo é doença autoimune. Artrite reumatoide é autoimune. Tireoidite de Hashimoto é autoimune. Esclerose. E tá aumentando muitos casos, isso é sinal de inflamação do corpo. Primeira coisa para tratar isso é desinflamar. Se você sempre também tá, gente, com imunidade baixa, sempre gripado, sempre com infecção de garganta, infecção de bexiga, mulheres com candidíase de repetição, tá sempre com infecção de garganta, infecção de bexiga, enfim, infecção de ouvido, gente, sinal de inflamação do corpo. Né, essas secreções que o corpo produz nada mais é do que inflamação. Inflamação porque tem alguma coisa entrando para dentro do meu corpo que não deveria. Volto a falar. A minha exposição a uma alimentação inflamatória, a tóxicos ambientais, vai aumentar a inflamação do meu corpo. A inflamação, ela é importante para o corpo, muito, né? Mas ela sendo estimulada o tempo todo que é o problema. O próprio paciente com diabetes, o paciente hipertenso, é um paciente inflamado, né? Gente, diabetes e hipertensão não é sentença. Você não é diabético e hipertenso pro resto da vida, tá? O problema é que as pessoas creem que sou diabético, sou hipertenso, tomo meu remedinho, tá tudo resolvido, né? A gente tem que ir lá na raiz do problema. E então, o corpo dá muitos sinais de inflamação. Se você tem dor de cabeça, enxaqueca com frequência. Gente, vocês precisam entender que todas as doenças, todos os sintomas têm origem alimentar, precisam ser avaliadas, tá? E então, esses sinais de inflamação, o corpo vai dando. Então, o nosso corpo, ele é fantástico, né? E ele se comunica com a gente o tempo todo. Então, ele se comunica avisando, tem algo aqui que tá errado. Eu preciso que você resolva isso. E a gente não resolve porque a gente não sabe interpretar o que o corpo tá dizendo. Agora, um nutricionista funcional sabe, né? Porque a gente tem essa visão geral, integrativa do paciente, né? E aproveitando, vou fazer um gancho com a live que eu fiz há 2 semanas atrás. Quem não pôde assistir, vai lá ver. Eu falei do glúten, né? Por que o glúten inflama o nosso corpo? Então, você já sabe que um dos alimentos que faz o meu corpo inflamar é o glúten, gente. Né? Existem outros, por exemplo, óleos refinados, alimentos industrializados, leite. Carências nutricionais, tá? Tudo isso faz o meu corpo inflamar. E é muito difícil hoje alguém não ser inflamado, tá? Outras coisas, né? Exposição a tóxicos. Então, se você utiliza cremes de beleza, materiais de limpeza, não tem. A gente vive num mundo tóxico. Alimentos produzidos com alta carga de fertilizantes. Então, tudo isso não deveria... Nós não fomos feitos para receber essa carga tóxica. Então, e tudo isso está lá dentro do meu corpo e o meu sistema imunológico, coitadinho, está reagindo, tentando tirar tudo isso. E ele reage produzindo compostos inflamatórios. E essa é a porta de entrada para todas as doenças. Tá? Eu queria que vocês comentassem aqui, por favor, se vocês sentem algum desses sintomas que eu falei, né? Tem outros, gente, tá? Uma queda de cabelo, inchaço. Inchaço é um sinal típico de inflamação. Mas eu queria que vocês fizessem aqui nos comentários se vocês sentem algum desses sintomas, tá? Se vocês se identificam, já tiveram. E
e entender de uma vez por todas que qualquer um desses sintomas que vocês sentem, vocês precisam avaliar como que está o estilo de vida de vocês, principalmente o que vocês colocam para dentro do corpo, não é? E, gente, deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que tá entrando. Fer, Góis, Sueli, boa noite. Keila, boa noite. A Keila falou que ela sente dor de cabeça. Ah, a Solange falou que sente dor de cabeça e renite. Ah, esqueci de falar dos processos alérgicos, gente. Renite, sinusite, bronquite, asma. Essa semana ainda atendi uma paciente, não, semana passada, que melhorou muito dos processos alérgicos que ela tinha. E a gente só limpou a alimentação dela. Não usamos nada de suplementação ainda. Então, quando eu sinto esses sintomas, eu tenho que tirar o que inflama, adicionar o que desinflama meu corpo e corrigir carências nutricionais, tá? É isso que eu preciso fazer. Boa noite aí o pessoal que tá entrando. Obrigada pela presença. A Lélia. Oi, Lélia. Boa noite. Lopes Mendonça, J. Odonto, Isabelle Bueno, Leandro, JF, Palmeira Lingerie. Obrigada pela presença. Boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão colocando aí pra mim, tá? Então, depois aí vão escrevendo, gente, o que vocês sentem. Boa noite, Adriele. Boa noite, Carla. Se vocês sentem algum desses sintomas de inflamação que eu falei pra vocês, tá? E então, falando também, né, da questão do emagrecimento e o que ele tem a ver com a inflamação, porque que ele dificulta o emagrecimento, a inflamação. Quero aproveitar para falar para vocês que eu desenvolvi o método de aceleração do emagrecimento, que é um método de emagrecimento baseado no princípio de uma dieta anti-inflamatória, tá? E esse método, ele é um método 100% online, ou seja, você pode fazer aí do teu celular. E ele está com as inscrições abertas, tá? Ele é um programa que tem o intuito do emagrecimento, mas através de uma dieta anti-inflamatória. Então, com uma dieta anti-inflamatória, além de eu emagrecer, eu melhoro muitos sintomas na minha vida. Esse é o meu cotidiano, gente, do meu trabalho. Boa noite, Neuza. Tudo bem? Obrigada pela presença, mais uma vez. Agradeço mesmo por você estar aí me ouvindo novamente, tá? Quem tem dúvidas, por favor, vai mandando. Boa noite ao Martinho As. Que privilégio você estar aqui. Espero que você consiga assistir a live e extrair informações importantes daí, tá? Adriano também, boa noite. Obrigada pela presença. Mas voltando a falar, então, o método de aceleração do emagrecimento é um método que está com as inscrições abertas, onde eu faço uma união de todas as informações para que você emagreça e desinflame o seu corpo, né? Através do fator térmico da dieta anti-inflamatória. Então esse foi o método que eu desenvolvi, o fator térmico da dieta anti-inflamatória. Semana passada eu falei como acelerar o metabolismo, que é um dos princípios dentro do método, e agora eu estou falando, né, da inflamação do corpo, como você identificar isso. Então lá dentro do método você coloca em prática, Carol, mas quais são os alimentos que eu preciso comer para desinflamar o meu corpo, os alimentos que são anti-inflamatórios e quais são inflamatórios. Lá no método você vai ter um planejamento alimentar, tanto masculino quanto feminino, né? Porque as calorias são diferentes, mas baseadas numa dieta anti-inflamatória, tá? Então, além de emagrecer, você vai melhorar de sintomas. Não só melhorar de sintomas, como diminuir o teu risco, né? Reduzir o risco de desenvolvimento de possíveis doenças. Então, a gente falou aqui de vários sintomas de quem de quem está inflamado. Hipertensão e diabetes é sinal de inflamação, intestino que prende, intestino que solta é sinal de inflamação, alergias, rinite, sinusite, asma, bronquite, doenças de pele, dermatite, psoríase, coceira que não passa, cansaço mental e físico, queda de cabelo, inchaço, insônia, ansiedade e depressão, tudo isso é sinal de inflamação do corpo, tá? Então, dentro do método de aceleração do emagrecimento, a gente aborda uma dieta anti-inflamatória. Você emagrece e ainda desinflama o teu corpo, melhorando sintomas, tá? Quem tem interesse em saber mais sobre o método de aceleração do emagrecimento, por favor, digita eu quero aqui nos comentários, que a gente entra em contato e te passa todas as informações, como funciona, preço, né? Ele é 100% online, então você
faz tudo ali do celular, tá? Além de você ter um grupo exclusivo, né, do grupo de WhatsApp, onde você fala comigo e tira suas dúvidas, tá? Gente, e por que a inflamação, ela dificulta o emagrecimento, ela atrapalha o emagrecimento? Qual a relação disso, né? Bom, primeiro, que quem normalmente, né, o ganho de peso, ele está relacionado com uma dieta inflamatória, uma dieta à base de trigo, muito trigo, né, leite e derivados, muito alimento industrializado, né, alimento, o que é alimento industrializado que vocês têm que entender? Alimento que a fábrica, ela pega algo e transforma, adicionando normalmente componentes químicos, conservantes, adoçantes, né, edulcorantes, sabores artificiais, espessantes, que é para mudar a consistência do produto. Então, todos esses produtos, eles são químicos, e quando entram em contato com o nosso corpo, inflamam, né? Então, normalmente a pessoa que ganha peso, ela tem uma dieta baseada nisso. Trigo, leite, açúcar, alimentos industrializados no geral, óleos refinados, né? Então, ela engorda porque consome uma dieta inflamatória. Só que não é só isso. As células de gordura, gente, alguns tipos de células de gordura produzem também componentes inflamatórios. Então, eu consumo uma dieta inflamatória com alto teor calórico, produzo gordura. As minhas células de gordura, alguns tipos de célula produzem componentes inflamatórios. Entender? Então, ele é um ciclo, vira uma bola de neve. E aí, gente, as células de gordura, elas não têm função só de armazenar gordura, elas têm uma função endócrina também. Então, de produção de hormônio, digamos assim. E, por exemplo, a célula de gordura, ela produz um hormônio chamado leptina. Só que no paciente que está inflamado, obeso, essa leptina, qual que é a função desse hormônio? É controlar apetite e controlar consumo de gordura. Ele avisa para o meu corpo assim, ó, vamos utilizar a gordura aí como fonte de energia para emagrecer, ou vamos acumular mais gordura. Corpo, coma, eu preciso que você coma, ingira calorias, porque eu preciso armazenar mais gordura, né? De uma forma simples de vocês entenderem, a leptina faz isso. E a dieta anti-inflamatória, o paciente obeso, eles começam a apresentar uma resistência à leptina. O que é isso? Essa leptina, ela vai ficando com uma função alterada, uma baixa função. Ou seja, a tendência é eu ter mais fome e acumular mais gordura por causa do excesso de gordura que eu tenho. Então vira tudo uma bola de neve, gente. E aí, e isso também, né, a própria obesidade, ela começa a trazer alteração de outros hormônios, como por exemplo da insulina. Ela traz uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio que controla a glicose do meu sangue. Comi pão branco. Pão branco vira açúcar e cai lá no meu sangue. Esse açúcar, essa glicose, não vai ficar no meu sangue. E a insulina é o hormônio que tira esse açúcar de dentro do sangue e manda para dentro das células. Com a resistência insulínica, eu acabo tendo o quê? Um acúmulo maior de gordura, porque a resistência insulínica também é uma insulina que não está funcionando de forma correta, ela está cansada. Então, ela aumenta o acúmulo de gordura e ela ainda trava, por inibição de um outro hormônio, a queima de gordura. E é isso que as células de gordura fazem. Então, como eu falei, começa a virar uma bola de neve. Os homens, vamos falar um pouquinho dos homens aí. O excesso de gordura, né? Um excesso de gordura, e normalmente o excesso de gordura do homem está mais na região abdominal e região visceral ainda, que é pior. Transforma um hormônio muito importante do homem, que é a testosterona. Então, um homem com excesso de gordura e inflamado vai transformar a testosterona, que é o hormônio que tem maior secreção no homem, que é o hormônio que dá características masculinas, dá masculinidade ao homem. Essa testosterona, ela, por causa da gordura, ela é convertida num hormônio
que o homem tem, deveria ter numa quantidade menor, que é o estradiol, e a mulher tem esse hormônio numa grande quantidade. Então hoje, gente, é muito comum ver homens com tetinhas. Não é peito igual da mulher, mas ele tem tetinhas. Tudo isso é um sinal de inflamação, né? Então veja, gente, a abrangência de tudo que a inflamação causa, né? Então aquela barriguinha de cerveja do homem, que todo mundo acha bonito, dá menos masculinidade pro homem. Porque se a masculinidade é conferida pela testosterona, e se ele tá com um excesso de gordura abdominal, essa testosterona vai ser, uma parte dela, né, gente, vai ser convertida em estradiol. Então ele diminui até a masculinidade do homem, gente. Espero que muitos homens vejam essa live. Então, gente, a inflamação, é como eu disse pra vocês, hoje é muito difícil um indivíduo que não esteja inflamado, né, a não ser que ele já tenha esses conhecimentos para colocar em prática. E essa inflamação, ela vai gerando uma cascata de problemas, aonde ganhar gordura é um dos problemas. E depois de ganho gordura, é difícil fazer essa gordura sair do meu corpo se eu não desinflamar esse corpo. Então, ao mesmo tempo, eu preciso de uma dieta que me emagreça por baixa caloria, mas eu também preciso de uma dieta que seja anti-inflamatória. Gente, me desculpe, tem profissionais aí que passam dietas à base de muito produto industrializado. Refrigerante diet, suco diet, adoçante, sei lá, requeijão light, cream cheese, enfim, barrinha de cereal. Tudo alimento industrializado cheio de compostos químicos. Esses compostos químicos entram no meu corpo vai reagir pensando assim, isso aqui não tinha que estar aqui dentro. Vamos tentar eliminar isso. Como que ele faz? Inflamando. Dieta tem que ser limpa. Você precisa de uma dieta anti-inflamatória. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho a relação, né, do que é a inflamação e sinais e sintomas que meu corpo dá quando está inflamado, que com certeza vocês devem ter se identificado com algum deles, ou pelo menos conhecer pessoas que têm esses sintomas. E qual que é a relação disso com o emagrecimento, tá? Então eu volto a dizer pra vocês, lá dentro do método de aceleração do emagrecimento, que é um método de emagrecimento que eu criei baseado no fator térmico da dieta anti-inflamatória, um dos princípios, principais é desinflamar o paciente. E desinflamando o paciente, eu ganho esse paciente, gente. Por quê? Porque ele começa a se sentir muito bem, sem sintomas, e ele começa a ver o emagrecimento. Então é um paciente que fica muito feliz e ele fica muito fiel a todo o processo, justamente por perceber as melhoras. Então tudo isso está lá dentro do método de aceleração do emagrecimento. Se vocês querem saber mais informações sobre o método, por favor, digite eu quero aqui que a gente entre em contato com vocês. Para quem não vai assistir essa live ao vivo, também deixa aqui nos comentários. Eu quero que a gente vai mandar mais informações para vocês sobre o método, como funciona, valores, né? Ele é uma assinatura anual, então você tem acesso a 1 ano, todo o conteúdo novo que eu vou postando lá, vocês vão ter acesso, né? Então vocês acabam tendo uma biblioteca para vocês consultarem sobre todos esses temas relacionados ao emagrecimento, dieta anti-inflamatória, fator térmico induzido pela dieta anti-inflamatória, que é o que faz vocês emagrecerem também, tá? E a gente fez uma promoção relâmpago aí até o carnaval, onde a gente vai ter um desconto aí de 30%. Gente, dá menos de R$30 por mês. Menos de R$30 por mês para vocês terem um acompanhamento nutricional praticamente comigo, né? Que vocês vão entrar no grupo de WhatsApp onde vocês tiram as dúvidas. Então esse é o método de aceleração do emagrecimento. Quando eu criei ele, já deve fazer uns 3 anos, ele fez muito sucesso. Eu fiz ele primeiro no modo presencial. Tive muitos alunos, muitos casos de excelentes resultados, de pacientes, inclusive, que reduziram até 20 quilos em 60 dias, né? E aí eu levei esse método para o online para mais pessoas terem acesso. Volto a dizer, emagrecer é fechar a boca? Claro que é. Mas não é só isso, gente. Tem vários princípios que precisam ser colocados em ordem. E é isso que eu criei, que é um método de aceleração do emagrecimento baseado no princípio do fator térmico
induzido pela dieta anti-inflamatória. Então, é usar os alimentos para desinflamar o seu corpo e ainda na proporção correta. Saber qual é a combinação dos alimentos, que essa combinação de alimentos gera um maior gasto energético. Então, eu já recebi relato de muitas pessoas que falaram assim, Carol, eu tô comendo mais do que em outras dietas e tô emagrecendo. Eu falei, é isso aí. É muito melhor comer, emagrecer comendo mais do que menos, né, gente? Então, tudo isso eu ensino dentro do método de aceleração do emagrecimento. Assinatura anual e está com 30% de desconto. Digita eu quero aqui, gente, que a gente vai passar todas as informações sem compromisso para vocês. Boa noite ao pessoal que está entrando aí na live. Hoje o tema é quais os sinais que seu corpo dá quando ele está inflamado e como que a inflamação ela afeta no emagrecimento, né? Então ela vira uma bola de neve. E eu tô lá dentro do método para ajudar vocês, para tirar as dúvidas de vocês, né? Para fazer com que os resultados sejam os melhores possíveis. Então não esqueçam quais são os sinais que teu corpo dá que está inflamado. Tá, Carol, mas não é só saber, precisa colocar em prática, né? Uma dieta anti-inflamatória. Saber quais são os alimentos que inflamam, quais são os alimentos que desinflamam, porque você precisa fazer essa troca. Eu preciso tirar aquilo que inflama, colocar aquilo que desinflama no meu corpo. Avisar aí os amigos de plantão, homens, que aquela barriga, né, aquela circunferência abdominal maior, aquele peito, né, aquela tetinha, é sinal de inflamação do corpo, tá? Aquilo diminui a masculinidade do homem, né? Diminui a testosterona do homem, faz maior conversão da testosterona em estradiol, diminuindo até a masculinidade do homem. Masculinidade, entendam, por características masculinas, né? Que é ser homem, reagir às coisas, ser o macho, né, da família. Vai interferir em libido? Claro que pode interferir em libido, sim, gente. Não só em libido, tá? Porque a testosterona ela tem inúmeras funções. E uma delas é o emagrecimento. Então, um homem que está inflamado, gordura abdominal, ele baixa a testosterona, aumenta o estradiol. Baixando a testosterona, eu inclusive vou ter mais dificuldades para emagrecer. Vira tudo uma bola de neve. E essas informações vocês precisam passar para mais pessoas. Então, manda essa live para quem vocês acham que precisa assistir ela, tá, gente? Se vocês têm dúvidas, por favor, manda aqui para mim, tá? Qualquer dúvida a gente vai responder. E eu quero agradecer a presença de vocês na live de hoje. Espero que tenha contribuído com a vida de vocês, que vocês tenham compreendido um pouco mais o que é essa inflamação do corpo, né? Que não é uma garganta inflamada, é uma inflamação subclínica sistêmica. E que a partir disso aí, a gente tem uma porta de entrada para praticamente todas as doenças, tá? Todas as doenças e sintomas. E se teu corpo ele tá te dando sinais que são os sintomas, não silencie ele tomando medicamento. Ah, tô com dor da cabeça, que toma um analgésico, que passa o resto da vida. Tô com dores no corpo, tá? Sinal de dor no corpo, fibromialgia ou dores, sinal de inflamação. Vive sempre tomando anti-inflamatório. Acorda sempre inchada. Ah, mas eu vou tomar um diurético aqui que tem na farmácia. Você não está tratando o problema, você só está silenciando. É como se pegasse fogo num lugar, liga o alarme de incêndio. Para avisar que tá pegando fogo, você vai lá e desliga o alarme de incêndio, mas o fogo continua. É mais ou menos isso quando você medica esses sintomas. Então esses sintomas têm que ser olhados lá na raiz, e a dieta e a inflamação, a dieta inflamatória com certeza tá contribuindo muito para esses sintomas, tá, gente? Então se vocês querem emagrecer e desinflamar, vocês precisam entrar dentro do método de aceleração do emagrecimento. Método que eu criei baseado no princípio do fator térmico da dieta anti-inflamatória. Promoção de carnaval, 30% de desconto. Digita eu quero e a gente manda todas as informações. Ok, gente? Então, boa noite aí o pessoal que entrou. Fernanda, Lê Padilha, Letícia, Elise, XS, Isa, Tina, Vânia. Obrigada, Vânia, personal, pela presença. Kathleen, o pessoal do Facebook também. Muito obrigada pela presença de vocês. E semana que vem tem live novamente, tá? Quem não pôde acompanhar as lives anteriores, que vão sempre correlacionar com o tema de hoje, volta lá no meu Instagram, assiste, tá?
E convido vocês para entrarem dentro do método de aceleração de emagrecimento. Vai desinflamar vocês e vai emagrecer vocês. Então, além de emagrecer, você vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite. Uma excelente semana para vocês. Se vocês têm dúvidas sobre o método de aceleração de emagrecimento, manda mensagem aqui ou manda mensagem no direct que a gente vai responder todos vocês, tá? Oi, Isabel, obrigada, imagine. Eu agradeço. Eu tento fazer o melhor com o que eu tenho para as pessoas, né? A minha missão de vida, com certeza, é ajudar o máximo de pessoas com o conhecimento que eu tenho. E é o que eu me sinto realizada em fazer. E é por isso que hoje eu levei o método pro online, né? Para atingir mais pessoas. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a live e vou convidar vocês para que participem da próxima live, que é a próxima terça-feira. Aí eu vou definir o horário, se é 7 ou 7h30. Tá bom, gente? Uma boa noite. Isabel, muito obrigada, tá? Fico feliz mesmo pela confiança. Isabel já passou aí nas minhas mãos algumas vezes, né, Isabel? E vamos entrar lá no método, Isabel. Fazer o método de aceleração do emagrecimento, você vai gostar. Tá bom, gente? Então, uma boa noite a todos vocês e até terça-feira que vem, na próxima live.